Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quarta-feira de Laços de Família, a Helena vai pedir para o Pedro se sentar perto dela na igreja e questionará se ele não acredita que a vida ainda reserva alguma surpresa para ele. Quando o Pedro ficar sem entender a respeito do que exatamente a Helena quer dizer, ela dirá para o Pedro que ninguém nasce pronto e acabado, havendo sempre a chance de acontecer algo surpreendente. O Pedro vai perguntar se a Helena está falando sobre a possibilidade de cair um avião na cabeça deles na igreja, enquanto a Helena revela que pode ser isso ou algo muito bom. E no vídeo de hoje também veremos o Pedro tomando uma atitude drástica, o Danilo decidindo procurar a Rita, a Cíntia confrontando o Pedro e a Cissa surtando com a Helena. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Laços de Família, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou da atitude da Helena em contar toda a verdade para o Fred? Acha que a Helena está certa em contar para o Pedro que a Camila é filha dele? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gostaria de ver a Helena reatando com o Miguel, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Helena vai falar que o Pedro continua mal criado e respondão, não tendo mudado absolutamente nada do Pedrinho para o Pedro. Ele vai comentar que o contrário aconteceu com a Helena, que passou por muitas transformações, se tornando mais completa e melhor que ele. O Pedro chegará a dizer que a Helena acabou se aperfeiçoando, assim como os animais, depois de cruzarem muitas vezes. A Helena vai acusar o Pedro de tratá-la feito uma potranca na fazenda, além de tratá-la dessa maneira desde então. O Pedro vai questionar se a Helena não gostava da maneira como ele a tratava, mas a Helena dirá que gostava. Porém, as coisas mudaram, porque potranca fica bem em uma menina de 17, 18, no máximo 20 anos, como na época em que ela foi abandonada por ele. O Pedro dirá que ainda se lembra das juras de amor que eles faziam um ao outro, além de afirmar que ainda sente ser capaz de viver e morrer por ela, apesar de sentir que a Helena não seja capaz da mesma coisa. É aí que a Helena revelará que a vida lhe deu outras razões para viver e morrer por elas, especificamente seus filhos. O Pedro dirá que é exatamente por esse motivo que nunca pensou em filhos, porque eles aprisionam e nos isolam do resto do mundo, não tendo cabeça para se preocupar com isso 24 horas por dia. A Helena cairá no choro e afirmará que o Pedro vai saber como é se preocupar com o filho, apesar do Pedro argumentar que está velho demais para cuidar de bebê e escutá-lo chorando, ficando doente e se preocupando. E o Pedro vai finalmente perguntar sobre o real motivo de ter sido chamado pela Helena na igreja. A Camila vai começar a se debater na cama, gemendo com algum incômodo, até que o Edu chegará no quarto e descobrirá pela enfermeira que a Camila, apesar de ter passado a noite bem, tem sonhado muito, como se estivesse em um pesadelo e não conseguisse sair. A enfermeira também vai sugerir que o Edu descanse, porque do contrário, não vai aguentar a rotina de sair do plantão e ir direto visitar a Camila, porque a moça já tem muitos acompanhantes com boa vontade. A Camila vai acordar e contará para o Edu que estava tendo pesadelos recorrentes de que está caindo, chamando por toda a família para ajudá-la, mas continua em queda. O Edu dirá que, apesar do pesadelo, quando a Camila acorda, há sempre algum deles no hospital para ampará-la, com a Camila afirmando que realmente não pode reclamar disso, pois tem a família mais maravilhosa do mundo. A Alma vai comunicar a Rita de que na próxima semana ela fará outra ultrassonografia, apesar da jovem comentar que achou que não seria tão rápido.
A Alma vai dar a maior má resposta na Rita, argumentando que deu uma agenda para que ela anotasse as datas dos exames referente à gravidez e que o problema dela é pensar demais, porque isso não é necessário, já que a Rita não sabe fazer isso, pois caso contrário, não estaria grávida. Assim, a Alma vai sugerir que todos os dias que a Rita acordar, olhe a agenda para começar a treinar para ser uma boa mãe, porque só faltava os gêmeos terem uma mãe irresponsável depois da Rita ter arrumado uma porcaria de pai para eles. A Rita vai engolir seco e sairá de lá completamente constrangida. A Alma, em seguida, vai confrontar a Estela, questionando se ela é a pessoa que está custeando a estadia do Danilo em um hotel 5 estrelas, mas vai obter a negativa da sobrinha, que dará um jeito de sair de lá rapidinho. A Helena vai revelar que foi realmente falar com Pedro sobre filhos, contando que está grávida de um filho dele, garantindo ter feito o exame de sangue e questionando se ele ficou feliz com a notícia. O Pedro ficará chocado com a revelação, mas dirá que ficou extremamente feliz em saber disso, apesar de não imaginar ter uma criança o puxando pela calça. O Pedro pedirá um beijo para Helena, argumentando que os dois precisam comemorar, e a Helena acabará cedendo. O Pedro dirá que aquele é o filho que os dois deveriam ter tido há mais de 20 anos e que deviam um ao outro, porque com ela ele teria sim um filho. É aí que a Helena vai revelar que os dois tiveram esse filho há 20 anos, pois o Pedro é pai de uma menina. O Pedro vai ficar em choque com o fato e questionará como isso é possível. A Helena vai revelar que estava grávida quando Pedro a deixou sozinha na fazenda, com ela tendo certeza apenas muitos dias depois. O Pedro não vai acreditar nisso e afirmará que nem quer ouvir, revoltado com o fato da Helena ter escondido algo assim por tanto tempo. A Helena vai garantir que tem como explicar, mas o Pedro continuará transtornado, questionando se a mãe da Camila pensa que ele é algum idiota. É aí que a Helena vai cair no choro, mas fará questão de segurar o braço do Pedro antes que ele saia da igreja, afirmando que ele vai ter que ouvir absolutamente tudo o que ela tem a dizer, exigindo que ele pare de ser turrão. A Helena ainda vai perguntar se o Pedro só é homem quando se deita com outra mulher, até que ele dirá que seu medo é de que o filho não seja dele, não estando disposto a assumir filho dos outros, afirmando que pode ser até do livreiro. É aí que a Helena vai dar um tapa na cara do Pedro, momento em que o Pedro sairá da igreja transtornado, atravessando a rua no meio dos carros. E a Helena irá atrás dele, decidindo gritar que a Camila é filha do Pedro. Somente nesse instante o Pedro vai parar para ouvir o que a Helena tem a dizer, em choque, mas rapidamente entrará no carro, saindo de lá em disparada. O médico vai consolar a Camila, afirmando que a jovem está tendo uma reação normal à doença e que quando ela se recuperar, a vitória será da família dela, dos médicos e de todas as pessoas desse mundo que convivem com alguém que sofre da mesma doença. Assim, a Camila agradecerá o César e permanecerá firme na luta para sua recuperação. A Helena vai seguir o carro do Pedro e ligará para ele, argumentando que esperava qualquer reação, menos que ele fugisse. É aí que o Pedro afirmará que não está fugindo, mas que está indo para algum lugar em que possa pensar e entender tudo o que está acontecendo com calma. A Alma vai cavalgar com o Rodrigo no Aras enquanto ele joga na cara dela que havia alertado diversas vezes de que o Danilo não prestava. Porém, a Alma vai justificar que existem coisas na vida que somente experimentando é que se torna possível saber o gosto, não
não sendo suficiente ouvir a opinião alheia. O Rodrigo vai chamar a Alma de ingênua e imprudente, além de questionar se ela tomou alguma providência com relação ao banco, porque o Danilo pode acabar limpando a conta corrente dela. É aí que a Alma vai se irritar e dirá que o Rodrigo está achando que ela é idiota, porque com ela é amor, amor e negócios à parte, além de garantir que a ambição do Danilo é viver bem sem ter que trabalhar, mas que ele nunca foi de crescer o olho para as coisas que são dos outros. Enquanto isso, o Danilo vai conversar com o jardineiro Heitor, pedindo para que ele chame a Rita, porque precisa dar uma palavrinha com ela, mas será dispensado, sob o argumento de que todos os funcionários estão proibidos pela Alma de falar com o Danilo até mesmo por telefone. Porém, em seguida, o Heitor dirá que vai ver o que pode fazer, enquanto Danilo observa a piscina vazia, se lamentando com a vida boa que perdeu. O Heitor vai voltar para falar para o Danilo que a Rita não queria falar com ele de maneira alguma por medo da Alma, mas que insistiu com a moça e ela acabou topando. O Danilo vai ver a Rita organizando as roupinhas dos bebês e a moça revelará que vai ser demitida, mandada de volta para a casa dos pais dela com os gêmeos assim que eles nascerem. O Danilo vai se dispor a falar com a Alma para tentar convencê-la do contrário, mas descobrirá que a Alma não quer vê-lo nem pintado de ouro, tanto que jogou todos os porta-retratos com as fotos dele no lixo. Em seguida, o Danilo dirá que não vai fugir da responsabilidade, se dispondo a registrar os bebês se for preciso, mas a Rita vai jogar na cara do Danilo que isso não será um favor que ele vai fazer, porque a Alma deixou claro que colocará a polícia atrás do Danilo caso ele não registre os gêmeos e não dê mesada. A Alma vai ver o Pedro chegando irritado no Aras e tentará confrontá-lo, temendo que seja algo com o local. Porém, o Pedro vai afirmar que se tratam de problemas da vida particular dele, além de pedir licença para a Alma para refletir sobre a revelação sobre ser pai da Camila. A Helena vai contar para Ivete sobre tudo o que aconteceu entre ela e o Pedro, destacando que não conseguiu contar o motivo de ter trazido a verdade sobre a paternidade da Camila justo agora. E a Ivete dirá que pelo fato do Pedro ser turrão, vai ficar revoltado quando souber que foi usado como reprodutor. Já a Helena vai afirmar que se o Pedro continuar fugindo, vai ficar plantada na porta dele até que o homem apareça. Em seguida, a Helena vai até a doutora Cláudia levar os exames que foram solicitados por ela e descobrirá que existe um coágulo detectado na ultrassonografia. Assim, a médica vai explicar que na idade da Helena, a gravidez é considerada de risco, mas que isso pode ser tranquilamente afastado com os acompanhamentos necessários que já estão sendo feitos. A Helena dirá que vai fazer absolutamente tudo que a Cláudia mandar, desde que não perca esse bebê. A Helena vai encontrar a Capitu saindo da casa dos pais dela quando estiver indo para o hospital, e a moça vai se desculpar por ser como é. Porém, a Helena vai argumentar com a Capitu que a jovem precisa se desculpar consigo pelo mal que está se causando. O Pedro vai decidir ir até o hospital e observará a Camila dormindo, ficando extremamente emocionado. Enquanto isso, a Helena estará conversando com a Ivete sobre as atitudes que teve para salvar a vida da Camila. A Helena ainda vai argumentar que a Camila não vai ter que abandonar a memória do pai que criou, mas que agora terá um pai de verdade para amar. A Helena também dirá que ao se colocar no lugar do Miguel, se perdoaria,
motivo pelo qual tem absoluta certeza de que ele vai entender a atitude que foi tomada por ela na tentativa de salvar a Camila. A Cissa vai conversar com o Paulo e com os demais funcionários da livraria para organizar uma surpresa para o Miguel, já que no dia seguinte será o aniversário dele. O Viriato vai desabafar com o Laerte a respeito da ausência da Ivete, que está passando tempo demais com a Helena, argumentando que a esposa está deixando a desejar com a própria família. O Viriato ainda vai comentar que precisa de um tempo a sós com a esposa para que eles tenham alguma intimidade de casal. O Laerte vai contar para o Viriato que a ex-esposa dele ligou, o cercando querendo ver o Tide, afirmando estar arrependida do que fez e que quer manter uma relação com o filho. O Viriato vai questionar se a Antônia está sabendo dessa história, apesar do Laerte negar, além de comentar que ela não tem que saber, porque esse é um problema de família. A enfermeira que estava cuidando da Camila vai até a lanchonete comentar que o primo da Helena ficou no quarto com a jovem, deixando a Helena chocada ao presumir que seja o Pedro. A Camila vai finalmente acordar e dará de cara com o Pedro no quarto, ficando feliz em vê-lo, fazendo questão de estender a mão para ele. O Pedro vai dizer que estava há 20 minutos tentando imaginar com quem a Camila poderia estar sonhando. A Camila vai comentar que tem dormido muito e que isso tem feito uma enorme confusão na cabeça dela, afirmando que é bem capaz de dormir outra vez e, quando acordar, sequer ter certeza se foi verdade ou sonho que o Pedro esteve lá. O Pedro vai garantir que está com ela para dizer que ama muito a Camila e que agora muito mais do que antes. A Helena vai chegar no quarto extremamente preocupada, afirmando que não sabia que o Pedro estava lá. E a Helena fará um sinal para o Pedro não falar nada para Camila. A Camila vai dizer que o Pedro estava contando uma história que a mãe dele contava para ele dormir quando era pequeno. O Pedro vai argumentar que, apesar de não ser muito bom nessas coisas, acredita que deu para Camila se divertir um pouco. A Camila vai revelar que simplesmente adorou e, temendo que o Pedro fale o que não deve, a Helena vai perguntar se ele está de carro no hospital. Ao obter a confirmação do Pedro, a Helena dirá que gostaria de pegar uma carona com ele caso a Ivete concorde de ficar com a Camila, porque precisa pegar os papéis da clínica que deixou em cima de uma mesa. O Pedro vai se despedir da Camila e sairá acompanhado da Helena, com a jovem satisfeita pela visita. A Alma vai comentar durante o jantar que nunca viu o Pedro agir de forma tão grosseira, afirmando que algo de muito grave deve ter acontecido com ele. A Helena vai chegar em casa acompanhada do Pedro e dirá que precisa conversar com ele, indo direto para o quarto com o Pedro. Ele vai ficar revoltado, confrontando a Helena para perguntar quando é que ela pretende contar a verdade que a Camila tinha o direito de saber desde que nasceu, apesar da Helena jogar na cara do Pedro que ele não tem moral nenhuma para censurá-la, afirmando que se mentiu sobre a paternidade da Camila, a culpa é dele, que a abandonou na fazenda, descumprindo o prometido de se casar com ela. Pedro vai dizer que a Helena mandou uma tonelada de cartas para ele, mas não mencionou uma palavra sequer sobre essa gravidez, enquanto a Helena argumenta que não tinha motivos para contar, até porque o Pedro sequer respondia às cartas dela e nem sabia se ele havia lido. Assim, a Helena ainda justifica que o próprio Pedro encontrou as cartas dela fechadas quando voltou para a fazenda e nem assim respondeu, chegando a dizer que tinha medo de que ele não a procurasse mais caso contasse.
O Pedro vai dizer que não é homem de fugir de suas responsabilidades, mas a Helena dirá que ele pode até não ser agora, mas já foi, até porque o Pedro fugia como o diabo foge da cruz quando ela falava sobre filhos. Assim, a Helena ainda deixa claro que jamais pediria a ajuda do Pedro para criar a filha, decidindo assumir a responsabilidade dos 2 filhos sozinha, passando dificuldades e tendo que trabalhar para comer. O Pedro dirá que não sabia que seria assim, argumentando que a Helena poderia ter procurado por ele esses anos todos, já que sabia muito bem onde encontrá-lo. A Helena dirá que o Pedro não tem do que reclamar, argumentando que ele deveria agradecê-la por ter encontrado um homem que, apesar de todos os defeitos, assumiu a filha do Pedro como própria filha, dando para ela o sobrenome do Fred. A Helena ainda vai explicar que, se não fosse pela possibilidade do bebê que está esperando salvar a vida da Camila, jamais contaria para ninguém. O Pedro vai dizer que não está entendendo e questionará o que o bebê tem a ver com a Camila. Assim, finalmente a Helena revelará que engravidou do Pedro de propósito, para que a Camila tivesse um irmão do mesmo pai e da mesma mãe, para salvá-la através do sangue do cordão umbilical do bebê, garantindo que o médico poderá explicar para ele. O Pedro vai se revoltar, perguntando o motivo da Helena não ter contado a verdade antes daquela noite, enquanto ela explica que poderia não engravidar e, nesse caso, poderia manter o segredo, deixando Pedro frustrado por perceber que não foi procurado por amor. A Cíntia vai ver o Pedro desolado e decidirá convidá-lo para ir para a casa dela para tomar um drink. É aí que o Pedro dirá que está pensando seriamente em dar um novo rumo para a própria vida. A Cíntia dirá que o Pedro está diferente de um mês para cá, sendo que a Helena o balançou, garantindo que ele só amou a Helena uma vez na vida, procurando por ela em todas as mulheres que encontra. Assim, a Cíntia vai sugerir que o Pedro vá atrás da Helena para fazer tudo o que puder para reconquistá-la e, finalmente, parar de procurar pela Helena nas outras mulheres, porque não vai achar. A Cissa vai preparar uma surpresa para o pai na livraria depois de cantar os parabéns em família para o Miguel com um bolo especial. E a Helena decidirá ir até a livraria para parabenizar o Miguel depois de receber o conselho da Ivete. Porém, quando a Helena chegar carregando um buquê de flores amarelas para o Miguel pelo aniversário, indo direto para o escritório dele, será expulsa de lá pela Cissa, que dirá que a Helena não é bem-vinda nem hoje nem nunca. E aí, pessoal, será que a Helena vai afrontar a Cissa? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!